Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, que os judeus vão invocar o nome do Senhor, vão clamar, vão suplicar pela vinda do Messias. Então essa palavra Senhor aí, está escrito com letras maiúsculas, indicando o tetragrama, que é o nome de Deus, e que os judeus não pronunciam e nem escrevem esse nome na Bíblia, não colocaram esse nome lá. Então tanto Jesus como o Espírito Santo e o Pai. Então, 3 pessoas, um Deus só. É Deus, o nosso Deus poderoso, que nos dá a salvação desde que nós invoquemos o nome do Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador das nossas vidas, das nossas almas. A nossa conclusão aí, o derramamento do Espírito Santo inaugura a dispensação da igreja, que, acompanhado de grandes sinais, faz do cristianismo uma religião sui generis. A igreja continua recebendo o poder do alto e prossegue anunciando a salvação a todos os povos. Nisso vemos a múltipla operação do Espírito Santo, revestindo de poder os crentes em Jesus e convencendo o pecador de seus pecados. Atos 1, 8 e João 16, 7 a 11. Então nos lembremos que a igreja deu início realmente à sua tarefa somente depois do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos e os discípulos poderiam começar a igreja imediatamente após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o que Jesus falou para eles? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então eles primeiro tiveram que receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro tiveram que experimentar o derramar do Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem então inaugurar a igreja e partir para a evangelização de todos os povos. Veja bem que tem muita igreja por aí que não passou por esse processo. Não é a legítima igreja de Cristo. Se não passou pelo derramamento do Espírito Santo, não é a legítima igreja de Jesus Cristo. Então a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, ela só começou a trabalhar, a fazer a obra para a qual foi chamada a partir do derramamento do Espírito Santo. Então se a sua igreja não recebeu esse derramar do Espírito Santo, ela ainda não é a legítima igreja de Jesus Cristo. Ela está desobedecendo a ordem de Jesus, que ele diz: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, todo crente, ele deve ter essa consciência. Primeiro, eu vou ser revestido de poder, eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, depois eu vou sair pregando o Evangelho. Infelizmente, nós temos aí colocado pessoas para pregar, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Temos colocado pessoas para ministrar aulas de escola bíblica dominical que não são batizadas com o Espírito Santo. Temos colocado na nossa banda para tocar pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Temos colocado em corais, vocais, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Não estão autorizadas por Jesus para fazer a obra de Deus. Mas nós temos colocado assim mesmo, porque nós queremos mandar na igreja de Jesus, e não Jesus mandar em nós. Então tomemos cuidado com o rumo que nós estamos dando à igreja de Jesus Cristo. Não brinquemos com isso. É muito sério. É preciso que o Espírito Santo tenha o seu devido lugar em nossa igreja. Vamos orar agora e depois estaremos trazendo então o questionário dentro da nossa lição. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja pedir perdão ao Senhor porque você está sufocando o Espírito Santo, não está desejando o batismo com o Espírito Santo, ou falou mal das ações do Espírito Santo, então se você quer se arrepender, ore juntamente comigo agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a ignorância daqueles que falam mal, perseguem, Senhor, as suas manifestações na igreja. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, aqueles que agora se arrependem dos seus pecados e aceitam agora Jesus Cristo, teu Filho, como único Senhor e Salvador das suas vidas. Arregras da cruz tericram duare forstarar la cruz manai, arregrar la cruz mirchamestras e força mediarai. Em nome de Jesus, esforça-te e tem bom ânimo, aceite o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você seja salvo. Aceite o poder de Deus manifestado na igreja através do Espírito Santo. Seja mais um usado poderosamente por Deus nessa grande obra que Deus tem a fazer. Em nome de Jesus, Pai querido, perdoa todos
e reconcilia, Senhor, a essas vidas contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao nosso questionário, que você encontra aí no nosso site e em outros sites também. Toda quinta-feira à noite temos aí o questionário e também temos a lição escrita pronta no nosso site. Temos também os vídeos prontos. Toda quinta-feira você encontra. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do nosso textuário, a primeira pergunta aí, para completar. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. A verdade prática, para completar. Número 2. O Espírito Santo não veio ao mundo cumprir uma missão temporária, mas guiar a igreja até a vinda do Senhor. Dentro dos nossos comentários aí, a introdução, pergunta número 3. O movimento pentecostal, no início do século XX, colocou o livro de Joel em evidência. Como se tornou conhecido esse profeta a partir daí? Então, como profeta pentecostal. Número 4. O anúncio da descida do Espírito Santo não é o tema predominante dos oráculos do livro de Joel. A maior parte de suas profecias fala de quê, então? Então, da praga do holocausto e do julgamento das nações no fim dos tempos. Dentro da primeira parte, o livro de Joel no cânon sagrado. Número 5. Qual o contexto histórico do livro de Joel? Complete. Então, pouco ou quase nada se conhece sobre Joel e sua época. As escassas informações baseiam-se em alguns lampejos extraídos do seu livro. Era profeta de Judá e seu pai se chamava Petuel. Isso é tudo que sabemos de sua vida pessoal. Nenhum rei é mencionado em seu livro, dificultando a contextualização histórica. Ele é anterior a todos os profetas literários, pois tem-se como certo que escreveu suas profecias em 835 a.C. Trata-se da época em que Judá estava sob a regência de Joiada, durante a infância de Joás, segundo Crônicas 23, 16 a 21. Isso explica a influência e a presença significativa dos sacerdotes no governo de Judá. O templo estava em pleno funcionamento. Número 6. A ordem dos profetas menores em nossas versões da Bíblia é a mesma do cânon judaico e da Vulgata Latina, mas não é cronológica. Qual a mais provável cronologia de Joel? Então, Joel é o segundo livro situado entre Osés e Amós. Na Septuaginta, há uma diferença na ordem dos primeiros 6 livros: Osés, Amós, Miqueias, Joel, Obadias e Jonas. Número 7. Qual a estrutura e mensagem de Joel? Então, o oráculo foi entregue ao profeta por meio da palavra. São 3 capítulos, mas a sua divisão na Bíblia hebraica é diferente. Lá temos 4 capítulos, pois o trecho capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32, equivale ao capítulo 3, com 5 versículos. E o conteúdo do capítulo 4 é exatamente o mesmo do nosso capítulo 3. São 2 os temas principais: a praga do holocausto, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 27, e os eventos do fim dos tempos, que vai do capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 21. O assunto do livro é escatológico, com ameaças e promessas. Parte 2. A pessoa do Espírito Santo. Como é a personalidade do Espírito Santo? Pergunta número 8. O Espírito está presente em toda a Bíblia, que o mostra claramente como uma pessoa e não como uma mera influência. Ele é inteligente, veja Romanos 8, 27. Ele tem emoções, Efésios 4, 30. Ele tem vontade, Atos 16, de 6 a 11, 1 Coríntios 12, 11. Há abundantes provas bíblicas de sua personalidade. Pergunta número 9. Como é a divindade do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é chamado textualmente de Deus de Israel, segundo Samuel 23. Ele é igual ao Pai e ao Filho, com poder, glória e majestade. Na declaração batismal, somos batizados também em seu nome, como Mateus 28, Efésios 4. Isso significa que o Espírito Santo é objeto da nossa fé e da nossa adoração. Ele é tudo o que Deus é, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Número 10 aí, como uma pessoa pode ser derramada? Complete falando a respeito do Espírito Santo. Então, esta é uma das perguntas que alguns grupos religiosos fazem frequentemente com a finalidade de provar que o Espírito Santo não é Deus, nem uma pessoa. Aqui, por 2 vezes, a palavra profética afirma: derramarei do meu Espírito, Joel 2, 28 e 29. O que é ratificado em um Novo Testamento, Atos 2, 17 e 18. Ao longo da história, a divindade do Espírito Santo sempre encontrou oposição. Após o concílio de Nicéia, surgiram os pneumatomachoi, opositores do Espírito, que, liderados por Eustáquio de Sebaste, do ano 300 até o ano 380, não aceitavam a divindade do Espírito Santo. Número 11. Complete segundo a linguagem metafórica. O derramamento do Espírito Santo é a expressão que a Bíblia usa para descrever o revestimento de alguém com o poder do mesmo Espírito. Trata-se de uma metáfora, figura que consiste na transferência de um termo para uma esfera de significação que não é a sua, em virtude de uma comparação implícita. Gramática Rocha-Lima. Simbolizado pela água, o Espírito Santo lava, purifica e refrigera como reflexo de suas múltiplas operações.
Veja Isaías 44:3, João 7:37-39 e Tito 3:5. Parte 3. Horizontes da promessa. Pergunta número 12. Quando deu início o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo? Então a profecia do derramamento do Espírito Santo começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, que marcou a inauguração da igreja, Atos 2:16. O apóstolo Pedro empregou apropriadamente a expressão nos últimos dias, Atos 2:17, no lugar de depois, Joel 2:28a. Não faz sentido algum, por conseguinte, afirmar que a efusão do Espírito Santo foi apenas para a era apostólica. Antes, pelo contrário, começou com os apóstolos e continua em nossos dias. Era o ponto de partida e não de chegada. Número 13. Qual uma das formas de comunicação divina de acordo com Joel capítulo 2? Essa forma de comunicação serve de doutrina para a nossa vida como a Bíblia? Então Deus disponibilizou recursos espirituais para manter a comunicação com o seu povo por meio de sonhos, visões e profecias, independentemente de idade, sexo e posição social. Veja Joel 2:28b e 29. Cabe-nos ressaltar que somente a Bíblia é a autoridade divina e definitiva na Terra. Quanto aos sonhos, visões e profecias, são-nos concedidos para edificação individual e não podem ser usados para fundamentar doutrinas. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Número 4. O fim dos tempos. Número 14. A pergunta 14. Como são os sinais futuros apontados em Joel? Então a profecia de Joel fala ainda sobre a aparição de sinais em cima no céu e embaixo na terra, de sangue, fogo e colunas de fumaça, do sol convertendo-se em trevas e da lua tornando-se sangue. Joel 2:30-31. São manifestações teofânicas de Jeová para revelar a si mesmo e também para executar juízos sobre o pecado. Êxodo 19:18, Apocalipse 8:7. Tudo isso o apóstolo Pedro citou integralmente em sua pregação em Atos 2:19 e 20. É de se notar que tais manifestações não foram vistas por ocasião do Pentecostes. A explicação é que se trata do começo dos últimos dias. Número 15. Quais as etapas para o cumprimento dos adventos registrados por Joel? Então, o primeiro advento de Cristo e o derramamento do Espírito Santo são eventos introdutórios dos últimos dias, Atos 2:17. Os sinais cósmicos acompanhados de fogo, coluna de fumaça, etc., ausentes no dia de Pentecostes, dizem respeito à grande tribulação no epílogo da história, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Joel 2:31, Atos 2:20. 16. Quais os resultados do derramamento do Espírito Santo previstos por Joel? A vinda do Espírito Santo veio para revestir os crentes em Jesus. Resulta também em salvação a todos que desejam encontrar a vida eterna. Número 17. O apóstolo Pedro termina a citação de Joel com essas palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. O que isso quer dizer? Então, o nome Senhor com letras maiúsculas indica na Bíblia hebraica a presença do tetragrama YHWH, as 4 consoantes do nome divino, Yahvé, Javé, Yehová e Jeová. O apóstolo Paulo citou essa passagem referindo-se a Jesus, afirmando que o meio nazareno é o mesmo grande Deus Jeová de Israel, Romanos 10:13. Agora a nossa conclusão, em número 18, para completar. O derramamento do Espírito Santo inaugura a dispensação da igreja que, acompanhado de grandes sinais, faz do cristianismo uma religião sui generis. A igreja continua recebendo o poder do alto e prossegue anunciando a salvação a todos os povos. Nisto vemos a múltipla operação do Espírito Santo, revestindo de poder os crentes em Jesus e convencendo o pecador de seus pecados. Atos 1:8, João 16:7-11. Glória a Deus, aleluia.